Graças a paz, irmãos. Boa tarde. Tenho certeza que os meus irmãos vieram aqui nessa tarde para que a gente possa cultuar ao Senhor com alegria, não é? Com inteireza de coração, e também esperamos que o Senhor fale conosco de uma forma espetacular. Eu queria convidar os meus irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 37. Salmo 37, versículo 3, 4, 5 e 6. Vamos ler? Salmo 37, 3. Diz assim: confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Glória a Deus pela sua palavra, Senhor. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai amado, Pai querido, por esta oportunidade de juntos com os meus irmãos podermos estar aqui na tua casa. Senhor, nesta tarde nós, Pai amado, não abrimos mão, Senhor, de querer ouvir a tua voz, Senhor, de ouvir os seus ensinamentos, ver que o Senhor cuida de nós, sentir a tua doce presença aqui. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade para passear em nosso meio, Senhor. Faz como tu queres, Senhor. Estamos aqui essa tarde para te adorar, engrandecer o teu nome. Abençoa, Senhor, os nossos vizinhos, o da esquerda, o da direita, o de frente, o de trás. Abençoa, Senhor, as pessoas que estão nos quartos neste hotel, Senhor. Ah, meu Pai, nós não cremos que o Senhor colocou a Igreja Batista na Videira aqui sem querer, Pai amado, falar com algumas pessoas que se encontram aqui. E nesta tarde, Senhor, nós te pedimos, fala com todos eles. Nós, Pai, pedimos, Senhor, salva aquele que precisa ser salvo, Senhor. Nós estamos em tempo ainda. Não se esqueça de nenhum deles, Senhor. Eu sei que o Senhor não se esquece. Nessa tarde, Pai, abençoa os meus irmãos aqui, suas famílias, seus projetos, Senhor. A Igreja Batista na Videira, Senhor, veio para te servir e te adorar. Nessa tarde, Senhor, nós juntos aqui queremos prestar um culto, Senhor, ao Senhor. E nós fazemos questão, Senhor, que seja o nosso melhor culto, Senhor. Que seja o culto das nossas vidas, Pai amado. Porque nós sabemos, Senhor, que essa é a oportunidade que o Senhor nos dá hoje. Toda a honra e toda a glória seja dada ao teu nome. É a nossa oração, em nome de Jesus. Vamos louvar, irmãos? Em graça e paz aos irmãos, vamos nos colocar de pé. Amém. Senhor Deus, nós iniciamos, Senhor amado, este momento, Senhor, de louvor, de adoração, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, soprar do teu Espírito, Senhor, nos conduzindo, Pai, no louvor que é para ti mesmo. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus, te queremos, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Oh, te queremos, Senhor.
Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Grande Deus, abra o céu sobre nós, Senhor. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que eu sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, e um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de tua boca.
Senhor Deus, que as bênçãos, Senhor, que foram dirigidas para o teu filho Abraão, Pai, que elas também, Senhor, venham sobre as nossas vidas, Pai. As promessas, Pai, que foram dirigidas para o teu povo, que venham agora, Senhor, sobre a tua igreja, Senhor. E que o Senhor, Pai, faça de nós um corpo, uma igreja fortalecida, Senhor. Uma igreja forte, Pai, mas também uma igreja santa, Senhor, separada para te servir. Uma igreja fortalecida no teu Espírito. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que eu sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, e um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de tua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, e um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de tua boca, te abençoarei. Te abençoarei. Te abençoarei. Aleluia, Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, porque nós sabemos, Pai, que em Cristo Jesus foi escrita uma nova história para cada um de nós. Nós acreditamos, Senhor, que em Cristo Jesus nós somos novas criaturas, Pai, e que em Cristo e no teu poder, Senhor, do teu Espírito Santo, nós podemos caminhar, Senhor, pela fé. E queremos também declarar, Pai, que sem ti nós nada podemos fazer. Amém? Abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai.
rochas e eu afundei meus barcos no cais. Para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Declarar: sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, em ser um com você, em ser um com você, em ser um com você. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, em ser um com você, em ser um com você. Somos totalmente teus, Senhor Jesus. O teu amor nos alcançou, o teu amor nos inundou de paz, de certeza. Teu amor nos fez ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você. Aleluia, Senhor. Recebe, Pai, o nosso louvor, Pai. Recebe, Senhor Jesus, a nossa adoração, Pai. Recebe, Pai, estes hinos, esses cânticos, Senhor, que declaram, Senhor, que somos um com o Senhor, assim como o Senhor Jesus é um com o Pai. O Senhor nos fez um contigo, Pai. O Senhor nos fez um com o Senhor, com o
Senhor Jesus como nosso Salvador, Pai. E queremos, Senhor, a todo tempo declarar isso, Senhor, alçar as nossas vozes para dizer que somos um com o Senhor, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Os irmãos podem sentar. Bem, meus irmãos, fizemos declarações aqui e declaramos que este lugar é do Senhor. Que o Senhor venha e habite aqui conosco agora. Faça o que tem que fazer agora, porque nós somos finitos. Nós dependemos do tempo. O Senhor não. E o Senhor sabe o que nós precisamos agora. E nós chamamos: Senhor, vem agora a este local, porque nós precisamos de Ti. Eu gostaria de convidar a nossa irmã Andréia para que ela faça uma breve meditação, a leitura da palavra. E irmãos, vamos aproveitar este momento, vamos absorver tudo que o Senhor tem para nós. Glória a Deus, boa noite. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus, livro de Provérbios, capítulo 22, no versículo 28. Provérbios 22, versículo 28. Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre, amém? Somos gratos ao Senhor, porque podemos nos reunir e nos fortalecer uns aos outros, amém? A palavra do Senhor diz assim, no versículo 28. Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Tem uma outra versão que diz assim: já observaste uma pessoa zelosa em seu trabalho? Pois será promovida ao serviço real, não trabalhará para gente obscura. Amém? A palavra de Deus nos ensina aqui, em primeiro lugar, que nós não devemos remover os limites estabelecidos pelo Senhor. E depois ele diz que se nós já observamos algum homem diligente no seu trabalho, e ele nos garante que quando nós observamos os homens diligentes no seu trabalho, nós poderemos governar como diz aqui, o serviço real, e nós não trabalharemos para a gente obscura. E eu fiquei pensando nessa palavra, porque desde a fundação do mundo, o Senhor colocou limites para o homem, né? Desde o início da criação. E o Senhor não quer que a gente remova esses limites na nossa vida. E tem uma parábola, está lá em Lucas capítulo 15, que diz assim: qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar? Aqui fala de uma mulher diligente que perde algo de valor na sua casa e ela começa a buscar por essa dracma perdida. E a palavra de Deus nos ensina que a primeira coisa que a gente observa nessa parábola que Jesus conta, que nós precisamos perceber aquilo que nós perdemos. Nós perdemos muitas coisas de valores na nossa vida, mas a primeira atitude que nós temos é perceber o que nós perdemos. O que nós podemos perder? Nós podemos perder a comunhão com o Senhor através da sua palavra. Nós podemos perder o nosso tempo de oração. Nós podemos fazer trocas desnecessárias na nossa vida. Nós podemos deixar aquilo que é mais importante e diligente na nossa vida e trocar por coisas desnecessárias. Segundo lugar, eu preciso ser diligente. Eu preciso observar o homem diligente. Eu preciso buscar a luz como aquela mulher da dracma perdida foi buscar. E a luz é Cristo, a luz é a palavra, a luz é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. E eu preciso ser diligente até encontrar essa luz. E à medida que eu recebo essa luz, conforme diz a dracma perdida, a mulher que perdeu a sua dracma, ela com essa luz ela consegue varrer a casa,
ela consegue buscar com diligência e ela consegue encontrar aquilo que foi perdido. E assim também na nossa vida nós precisamos fazer isso, buscar com diligência. E logo que ela encontra essa dracma, ela se alegra e compartilha com as pessoas que ela mais amava. E assim também na nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor e nós buscamos o Senhor, nós podemos compartilhar aquilo que nós perdemos. Interessante, em Lucas 11, diz assim, Lucas 13, conta que Jesus estava ali junto com os fariseus e eles chegam para Jesus e falam assim: sai, retira-te daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus responde para eles assim: ide àquela raposa e dizei para ela o seguinte: eu expulso demônios, eu efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia eu sou consumado. Mas o que mais me chamou a atenção foi no versículo 33, que diz, eu queria que você guardasse no seu coração essa palavra: importa, porém, caminhar hoje, importa, porém, caminhar amanhã, importa, porém, caminhar no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. E assim como aquela mulher da dracma perdida, ela buscou diligentemente por aquilo que ela havia perdido, eu quero dizer para você hoje: importa você caminhar hoje, importa você caminhar amanhã, importa você caminhar no dia seguinte com o Senhor, para que não aconteça que nós, como servos de Deus, venhamos morrer fora das portas de Jerusalém. E essa é a palavra que eu queria dizer para você nessa noite: que não importa as circunstâncias, o importante é fazer como Jesus, um homem diligente na obra do Pai, caminhar hoje, caminhar amanhã e no dia seguinte, e não olhar para trás, para que não aconteça que morra um profeta, que morra um servo de Deus, que morra alguém escolhido pelo Senhor fora das portas de Jerusalém. Amém? E eu agradeço a oportunidade. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Pois bem, meus irmãos, todas as vezes as igrejas, elas se reúnem e existem vários momentos aqui. E todos os momentos que a igreja tem, todos eles são permitidos pelo nosso Senhor para nos abençoar. E agora também nós vamos falar sobre coisas que abençoam muito, apesar de as pessoas criticarem demais, mas são os dízimos e ofertas. Abra o seu coração para receber essa palavra, porque neste momento o Senhor quer falar conosco sobre as nossas finanças. E é muito importante. Se dinheiro não fosse importante, a Bíblia não mencionaria tantas vezes. E não é de forma irresponsável. É debaixo da palavra de Deus que nós vamos efetuar tudo o que precisa ser efetuado com o nosso dinheiro, inclusive dízimos e ofertas. Essa oportunidade está com o nosso irmão Marlos, né? E eu já deixo com ele aqui para que ele nos abençoe. Paz dos irmãos, mais uma vez. Então é um momento que nós separamos para devolvermos ao Senhor uma parte daquilo que Ele nos tem concedido, que são os dízimos e as ofertas, segundo aos Coríntios. Então, para que não fique apenas nas minhas palavras, mas naquilo que a palavra de Deus nos orienta, gostaria de ler um versículo em 2 aos Coríntios, capítulo 8, no versículo 9. 2 aos Coríntios 8, 9. Está sendo projetado aqui na minha versão. Pois já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Tem uma pequena diferença de versão, mas eu vou ler mais uma vez a versão aqui em 2 Coríntios 8, 9, que está projetada. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nós temos tantas riquezas aqui num versículo apenas. O apóstolo Paulo,
ele está orientando a igreja aos Coríntios, né? A igreja de Corintos, as ofertas. E no capítulo 8, ele, se os irmãos tiverem curiosidade de ler a partir do versículo 1 do capítulo 8, não precisa projetar não, ele vai exortar a igreja de um exemplo maravilhoso, que foi a igreja de Macedônia, que era uma igreja que passava necessidades, passava por tribulações, mas socorreu os irmãos de Jerusalém. E ele usa esse exemplo para a igreja de Corintos. E nesse versículo diz que Jesus Cristo, projeta de novo para mim, irmão, o versículo que nós acabamos de colocar. Jesus Cristo, que pela graça de Deus, Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Então nós sabemos pela palavra do Senhor que o nosso Deus é um Deus poderoso, é o Deus que criou o universo, os céus e a terra. É um Deus que detém toda a riqueza, porque tudo que para nós é riqueza, ouro, prata, papéis, foi criado pelo Senhor. Tudo que o homem pôde criar agora com a modernidade, em termos de moedas eletrônicas, a sabedoria foi dada por Deus. E o homem tem um livre-arbítrio de saber utilizar bem ou mal aquilo que o Senhor nos dá. Mas aqui quer dizer o seguinte, que o Senhor Jesus Cristo, ele sendo rico, ele se fez pobre para que nós enriquecêssemos. E que riqueza é essa que o Senhor tem para nós? Não apenas a riqueza material. A oportunidade que nós temos deste momento de entregarmos a oferta e entregarmos o nosso dízimo, é o momento de nós externarmos o nosso amor ao Senhor. Porque Ele não precisa dos nossos valores, dos nossos montantes aí que depositamos ou entregamos na igreja. Mas como igreja nós temos a consciência de que para a igreja andar nesta terra com a estrutura de ministério, de igreja, nós precisamos pagar as contas, pagar os aluguéis, as contas de luz, as contas de água. Então é uma responsabilidade que a igreja acaba assumindo. Existem pessoas pobres, necessitadas, obras sociais, né, como vai ser divulgado aí provavelmente daqui a pouquinho. Isso tudo depende de recursos. E o Senhor Jesus Cristo, ele se fez pobre porque ele se tornou homem, né? Deus se fez carne no nosso lugar. Ele abriu mão não usurpou ser igual a Deus, se fez homem, caminhou entre nós, morreu na cruz do Calvário como uma pessoa rejeitada, como um pecador, para que em tudo nós enriquecêssemos em consciência, em sabedoria, em vida espiritual, em vida eterna, e também a sabedoria de Deus para administrar os nossos bens. E o Senhor, ele nos faz isso, não como uma moeda de troca, mas a graça de Deus, a sabedoria de Deus nos ensina como investir os nossos valores, e principalmente na obra de Deus, na obra missionária, na igreja. E é o que nós aqui agora exortamos e somos exortados a isso, que o nosso exemplo maior de se entregar foi o próprio Deus, que entregou o seu Filho unigênito em nosso favor. Ele deu o que tinha de melhor, e Jesus Cristo se deu totalmente em nosso favor. E o que nós temos a fazer é também entregarmos ao Senhor nas nossas atividades, nos nossos talentos, nos nossos dons, e uma parte dos recursos que nós temos também para que a igreja avance, divulgando o trabalho, divulgando o Evangelho, divulgando a palavra do Evangelho, divulgando as verdades do Senhor Jesus Cristo, para que muitos outros sejam enriquecidos com essa palavra. Amém? Eu convido aqui a irmã Irene, ela vai estar louvando o louvor, e eu vou estar ajudando ali. Que bom, né, a gente poder participar da obra do Senhor. Que bom a gente, no momento da oferta, do dízimo, que bom a gente poder mostrar ao Senhor que a gente reconhece que é Ele que nos dá tudo. Então é um momento muito especial. Enquanto os irmãos vão ofertando, vamos cantando, porque nós estamos aqui todos congregados aqui, reunidos no santo nome do Senhor, para dizer a Ele que nós o amamos, que nós somos dependentes dEle e que Ele vai fazer uma grande obra nas nossas vidas. Amém? Irmãos, vamos nos colocar em pé? Os irmãos que conhecem, cantem. Quem não conhece, aprende. Estamos Todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que
Algo novo Deus está por fazer com esse povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar, pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com esse povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar, pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui, pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor. Vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Amém, irmãos. Pois bem, irmãos, podem se sentar. Pois bem, os irmãos viram, né, que a gente acabou de falar sobre várias coisas. A irmã falou pra gente prestar atenção no homem que trabalha diligentemente, não é isso? Que a gente deve buscar aquilo que a gente perdeu. Acabamos de ouvir do irmão sobre dízimos e ofertas. Então nós percebemos que a igreja, o Senhor nos chama a fazer uma obra completa. E agora eu quero pedir para que os irmãos prestem atenção num vídeo que nós vamos passar, porque tem tudo a ver com todos esses momentos que nós falamos aqui. Ser diligente, fazer um bom trabalho, né? Buscar aquilo que estava perdido. E com os recursos que nós obtemos, nós agora também podemos abençoar novas vidas, né? Novas pessoas que vamos conhecer através do projeto que a Igreja Batista na Videira está começando, que é para capacitação de pessoas em São José dos Campos. Irmãos, às vezes a gente olha uma coisa tão pequena e fala: tem muitos lugares. Realmente tem muitos lugares, mas não em muitos lugares tem a poderosa mão de Deus por trás disso. Esse pequeno galinho da videira, ele vai começar a crescer e vai frutificar, porque Deus está nas coisas que estamos falando. E não estou falando aqui de retórica, não precisa ser tão espiritual, não, mas Deus se alegra do trabalho diligente e das mãos que buscam o abençoar.
Então, que os irmãos prestem atenção nesse vídeo, que vai falar desse grande trabalho que a igreja vai começar a fazer. Você já pensou em colocar no seu currículo que você sabe falar inglês e se destacar no mercado de trabalho? Esse momento chegou de forma 100% gratuita. A Igreja Batista na Videira acaba de inaugurar o projeto Seja Luz, um projeto de capacitação intelectual com o objetivo de ensinar inglês para a comunidade. Além disso, no final do curso também faremos a emissão de um certificado. Ficou interessado? Então acesse agora o link abaixo ou nosso site navideira.com.br. Faça sua inscrição e participe da seleção. As inscrições vão só até o dia 22 de julho, então não deixe para depois, porque as vagas são limitadas. Essa é a oportunidade de finalmente falar inglês e dar um up no seu currículo. Igreja Batista na Videira. Conectando pessoas ao propósito de Deus. Amém. Glória a Deus. Está vendo, irmãos? Pequenos começos, como o pastor gosta de falar, não é verdade? Começa assim e quando a gente menos esperar, vamos ter muitas surpresas. Agora, meus queridos amigos, chegamos ao momento que a gente fala que a gente precisa muito. É a palavra de Deus, não é? Eu convido o pastor Norival para que ele venha à frente, trazer a mensagem que o Senhor colocou sobre a vida dele, né? Eu nem gosto muito de usar esse termo coração, né? Porque o coração da gente é cheio de tanta coisa. Mas sobre a vida dele. Vamos orar? Gostaria que os irmãos estendessem as suas mãos em direção ao pastor. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui agora para ouvir a Tua mensagem. Ah, meu Deus, como é bom saber que o Senhor já cuidou de tudo. O Senhor colocou nas Tuas poderosas mãos a vida do pastor Norival Júnior, Senhor. Vai usar poderosamente a vida do Teu servo. Nós vamos aprender mais de Ti. Esta tarde nós vamos saber algo um pouquinho mais do Senhor. O Senhor vai nos colocar no lugar, o Senhor vai nos educar, o Senhor vai, Pai amado, lançar uma palavra de salvação, palavra de cura, de libertação. Ah, meu Deus, como felizes somos. Abençoa a vida do Teu servo, é a nossa oração em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus aí? Maravilhoso. Glória a Deus, Ele está aqui nesse lugar, né? Vocês estão me ouvindo bem aí? Ah, né? O Senhor é conosco, Ele tem manifestado o seu poder, Ele tem agido em nosso meio. Nós temos sentido a presença dEle no nosso agir, no nosso trabalhar, quando nós estamos aqui reunidos, quando a gente está aqui, cada um fazendo a sua participação, nós estamos nada mais, nada menos do que prestando o nosso culto a Deus. Então o que a gente tem aqui, na verdade, é um grande privilégio, da gente poder estar juntos, da gente poder ver a nossa família. Às vezes nem todo mundo pode estar ao mesmo tempo, porque é normal, mas nós estamos todos congregados, né? Estamos, né, aliançados. Isso é muito importante, amém? Quero compartilhar com os irmãos uma mensagem. Como eu sempre digo, que Deus primeiro ministra no meu coração, depois Ele me faz compartilhar com vocês, amém? Tem alguma coisinha aí dando. Eu queria que os irmãos abrissem o livro de João, capítulo 2, do 14 ao 22. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinais nos mostras para fazer essas coisas? Jesus lhe respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram-lhe os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Amém? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou entre os mortos, lembraram-se os seus discípulos
de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Amém? Todos nós conhecemos essa mensagem, né? E é uma mensagem que fala profundamente, é uma mensagem que ela é muito forte, é uma mensagem que nos confronta e é uma mensagem que, acima de tudo, traz uma correção. Eu quero levantar alguns pontos específicos nessa tarde, nesse início de noite. A primeira coisa que eu quero colocar é o significado do templo para o judeu. O templo para o judeu tem um significado muito forte, um significado da santidade de Deus e a importância. Semana passada nós falamos sobre o tabernáculo, falamos da arca, e aqui nós estamos especificamente falando de um templo que foi erguido, que foi melhorado, que foi ampliado por Herodes, e algo que foi feito, uma obra, como dizem, né? Nós dizemos uma obra faraônica, mas aquela obra foi uma obra grandiosíssima. Se você buscar alguns estudos, só a lateral desse templo, o pátio, tinha aproximadamente 500 metros, ou seja, meio quilômetro. É muito grande, gente, é muito, muito grande mesmo. E foi uma obra construída com muito dinheiro, e uma obra extremamente luxuosa. E sabe o que acontece, irmão? Que o que nós vemos aqui é Jesus dando uma exortação inicialmente para os judeus, especificamente, sabe por quê? Porque o judeu, ele supervalorizava o templo. E ainda hoje nós vemos também muitos judeus supervalorizando o templo. Agora, quando eu falo de templo, eu estou falando de um templo físico. Amém? Estou falando de um templo físico. Eu estou falando literalmente de estrutura. A prova disso é que nesse momento ali, o que acontecia nesse templo? Ele fazia uma reprodução do que havia sido direcionado para Moisés na construção do tabernáculo. Amém? Então ali dentro existia o Santo dos Santos. Só que a arca não estava mais lá. Mas ainda assim, as pessoas estavam numa devoção muito forte, mas infelizmente, meus amados, era uma devoção que ela não estava sendo voltada para Deus. Essa devoção estava sendo voltada para o templo. E quando nós vemos uma devoção voltada para o templo, nós vemos alguns valores sendo invertidos, e foi justamente o que Jesus veio criticar nesse momento. Porque aquele ambiente ali não era um ambiente de comércio. O que Jesus fala naquele tempo, ele fala hoje para nós também, foi muito bem falado, né? Foi muito bem explanado, ministrado, pregado pelos irmãos quando falaram de oferta, tanto o irmão Dúbio quanto o irmão Marlos, falando das ofertas, falando da generosidade, falando de fazer aquilo com o coração, de entregar para Deus. Só que o que acontecia é que os valores para aqueles homens que ganhavam dinheiro com aquilo, que eram beneficiados com esse movimento, isso foi o que incomodou o Senhor. Tanto que ele citou as escrituras dizendo, o zelo pela minha casa me consumirá. E quando Jesus viu aquilo acontecendo, gente, olha só, a palavra do Senhor, se você não for ler mais, voltando mais um pouquinho, ela mostra que isso aconteceu no período da Páscoa, certo? Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, como nós já falamos aqui na semana passada, fazia o sacrifício, aspergia o sangue sobre o propiciatório, e expiação dos pecados do povo. Agora, olha o que aconteceu. Para você chegar, de acordo com como a cidade foi crescendo, então o povo judeu era muito grande, certo? Aproximadamente, no período da Páscoa, nesse período aqui de Jesus, aproximadamente de 2 a 3 milhões de judeus faziam essa viagem para Jerusalém, para poder prestar culto, para poder levar sacrifícios. Agora olha só, imagine um camponês, imagine um trabalhador que deixa criando um animal, né? Nós falamos semana passada também do animal, cuidava dele, sabia que aquele animal sem manchas, ele ia ser criado para ser sacrificado. Só que muitas vezes,
cuidar disso, fazer todo esse trabalho, era muito dispendioso, era muito trabalhoso, podia acontecer de não dar certo, podia acontecer dele não ter um cordeiro, um animal sem manchas. Então o que eles faziam? Eles começavam a comprar. Eles compravam então os animais a serem sacrificados naquele templo. Agora tem mais uma coisa que é interessante. Para você chegar lá, então você poderia comprar o animal para fazer o sacrifício. Muitos de nós já sabemos disso. Eles compravam o animal para fazer o sacrifício, né? Em vez de carregar viagens de dias e dias aquele animal, o que eles faziam? Apenas iam lá e compravam, e tinham os vendedores já preparados com todos esses animais para vender para todo mundo lá. Até aí tudo bem. Qual o problema disso? Vocês já ouviram falar em casa de câmbio? Ouvimos falar em casa de câmbio. Quando eu lembro que quando a primeira vez que eu fui uma viagem no exterior, precisei comprar dólares, e você paga um valor por aquele dólar, certo? Existe então uma nota fiscal, existe para quem é pessoa física, existe um limite para você poder entrar no país e tudo mais, existe limite para você comprar por mês uma quantidade de dólares que você pode comprar por mês. Tem várias restrições. Esse tempo não era diferente, porque o que acontece, você não conseguiria comprar uma oferta, você não conseguiria comprar nenhum animal daquele com o dinheiro da época. Você tinha que usar o dinheiro que somente a moeda, era a moeda judaica que o templo aceitava. Ele não aceitava outra moeda que não fosse aquela. Então precisava haver um câmbio, precisava fazer uma troca ali. Isso ali já tinha gente lucrando muito em cima disso. Vamos imaginar aqui que o sacrifício do pobre, eu vou imaginar aqui, tá? Uma pombinha, ele não podia comprar um novilho, não podia comprar, né? Aquela ovelha branquinha que ele não conseguia, mas ele podia comprar uma pombinha, certo? Quanto vale a pombinha? Ele imaginava que ela custava R$10, só que na hora dele fazer o câmbio dele, ia para 15, porque ele tinha que pagar as taxas. Mas o pior de tudo não era isso, é que todo esse comércio não podia ser feito dentro do templo. Ele deveria ser feito do lado de fora. Ali para dentro era para entrar somente os animais a serem sacrificados. E Jesus, quando vê aquilo, ele se consome, né? O zelo pela casa do Senhor realmente consome ele. E ele vai e coloca todo mundo para fora. E ele não coloca assim, licença, saiam daqui, não. Ele coloca realmente expulsando, batendo, virando mesa. É isso que está dizendo aí. Primeiro ponto que eu vejo dentro disso, que Jesus, ao exortar, ele não deixou de amar os homens. Sabe por quê? A mesma coisa a gente imagina assim, quando um pai, meu amado, quando um pai chama a atenção do seu filho, ele não deixa de amar o filho. Você concorda comigo? Quando a gente chega e dá aquela bronca no filho, briga com ele, às vezes já acontece, é porque nós estamos corrigindo e queremos, né, exortá-los com amor. O mundo não vai ensinar para eles com amor. E Jesus chegou naquele momento ali, ele foi duro, mas ele foi com amor, ele não deixou de amar. Tem pessoas que dizem, Jesus fez isso, tentam até criticar a ação de Jesus ali, mas Jesus fez por zelo. Nós, como pais, precisamos fazer a exortação dos nossos filhos, a exortação, o pastor também faz isso, faz a exortação das ovelhas, não é para chatear, não é para deixar magoado, não, é para corrigir, porque Ele te ama. E será que nós experimentamos ser amados por Jesus quando nós lemos a palavra dele e essa palavra nos confronta? Nós precisamos entender que quando vem algo que a gente lê nas Escrituras, que toca no nosso coração, que bate, vai de encontro a muitos paradigmas até que nós temos nas nossas cabeças, quando nos confronta, e isso dói, eu quero te dizer, sinta-se amado por Deus, porque Ele faz isso por zelo pela sua casa. Meus amados, e infelizmente isso acontece muito.
de muitas pessoas realmente procurarem somente benefícios e o negócio do céu, o negócio do templo não é o negócio de Deus. O negócio do templo não é o negócio do céu. É interessante, se nós formos analisar nas Escrituras, tem uma passagem, quando Jesus estava entrando lá no santuário, né? Estava passando pela frente do santuário, os discípulos se espantaram com o tamanho daquele lugar. Eles se espantaram com o tamanho das pedras, gente. E sabe o que é engraçado? Eu estava olhando uma reportagem que estava filmando o templo. E sabe o momento quando o discípulo olha para Jesus e diz assim: Senhor, olha o tamanho dessas pedras. Que ele se impressiona com o tamanho das pedras. E quando Jesus fala aqui que ele vai destruir o santuário em 3 dias. Gente, eu fui olhar na reportagem o tamanho dessa pedra. Deixa eu tentar. É mais ou menos aqui, gente, como o tamanho dessa coluna aqui até aquela parede. Uma das pedras. Uma das pedras. E a espessura dela, acho que é daqui ali. É uma pedra gigantesca. Só que assim, são várias pedras dessas que compõem esse lugar. Agora, o que é mais engraçado também é que essas pedras elas ficam com uma distância de aproximadamente 2 dedos uma das outras. Você sabe por quê? Porque aquela localidade ali, ela sofre muitos terremotos. E vários terremotos aconteceram naquele lugar. E esse espaço de 2 dedos é para com que ela ao se mover não bata na outra e não caia com mais facilidade. É uma técnica que havia sido desenvolvida naquele momento. E Jesus falou a seguinte coisa: eu destruirei esse templo. Em 3 dias não vai ficar pedra sobre pedra. E aqui nesse momento Jesus ele está falando do templo, que é o corpo. Agora, olha o que é engraçado, o que é muito interessante. Existe uma diferença entre o templo e a sinagoga. A sinagoga, o lugar da exortação, o lugar da pregação. Agora, o templo era o lugar onde haviam os sacrifícios. Amém? E olha o que Jesus está apontando. Que ele estava renovando o templo. A vinda de Jesus, o seu sacrifício na cruz, de vir, morrer por nós e ressuscitar, é a restauração do templo. Esse é o templo maravilhoso. Esse é o templo que nós devemos desejar sobre as nossas vidas. É esse sacrifício que foi perfeito, que entrou somente uma vez, morreu por nós e nos deu livre acesso ao Santo dos Santos. Isso é maravilhoso. É maravilhoso a gente olhar para isso. Você sabe por quê, gente? Porque olha só, nós sabemos que esse templo ele já havia sido profanado antes com culto a Baal, né? Nós sabemos, conta a história. E eu quero te dizer que hoje em dia, o templo para o judeu, ele continua profanado. Você sabe por quê? Porque lá no templo judeu, onde era esse templo, o que acontece hoje lá não é mais deles. Ali existe, aqui onde era esse templo, agora é uma mesquita muçulmana. E lá no local do Santo dos Santos está o Domo da Rocha, o lugar mais sagrado que tem para o muçulmano. E nós, ao conhecermos a história, nós sabemos que esse templo ele foi construído em um lugar específico. Agora eu quero voltar um pouquinho na história com você. Por que foi escolhido esse lugar para ser feito o templo? Porque ali era exatamente o Monte Moriá. E quando nós olhamos o que aconteceu no Monte Moriá, chegou o momento em que Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho. E ali, onde ele fez o altar para sacrificar o filho dele, no momento que ele foi sacrificar, o anjo intervém
e coloca um cordeiro no seu lugar. Ah, meu amado, isso faz eu entender ainda mais qual era o templo que Jesus queria restaurar. Porque quando nós estávamos cheios de pecado, mortos e delitos e pecado, ainda no meio de toda essa sujeira, de todos esses homens que Jesus expulsou do templo, todos esses homens que Jesus foi lá e brigou com eles, foi por esses homens e por mim e por você que ele morreu. Porque a palavra do Senhor nos conta que o anjo foi e interviu, não permitiu que Isaac fosse sacrificado. Ele segurou a mão de Abraão para com que Isaac não fosse sacrificado. Agora você sabe o que é mais lindo disso? Olha só, Isaac não tinha culpa. Nem aquele cordeiro que Deus providenciou não tinha culpa. Mas ele foi imolado, ele foi sacrificado ali. Mas a mão do anjo impediu que Isaac fosse sacrificado. Porém, quando chegou a vez do Senhor Jesus Cristo, ele ainda falou para Deus: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. E ele se colocou submetido à vontade de Deus. E o Senhor, para nós, para Abraão, ele impediu que o seu filho fosse sacrificado. Mas quando chegou a vez de Deus de colocar o seu próprio filho, ele não poupou por amor a mim e a você. Foi por amor que ele não poupou Jesus Cristo a morrer. Ah, meus amados, isso é tão maravilhoso, isso é tão lindo. E o que nós vemos acontecer depois do sacrifício de Jesus Cristo, sabe o que acontece? Aproximadamente 70 anos depois, os romanos destroem aquele templo. Esse templo tão magnífico, tão grandioso, ele é totalmente destruído. As pedras, até hoje, você consegue olhar, né? Se você for na internet pesquisar sobre o templo, você vai ver aquele amontoado de pedras que desde o dia da invasão, onde milhares de judeus foram mortos ali, eles tocaram fogo, quebraram e saíram derrubando tudo. E sabe o que é engraçado? Que no meio de todas aquelas pedras, de todas aquelas rochas que caíram, a gente sabe que na palavra do Senhor nos conta que quando Jesus foi tentado, Satanás leva ele para onde? Numa das tentações, o pináculo do templo. Você sabe onde é o pináculo do templo, amado? É exatamente nesse lugar onde foi destruído. E eu vi um arqueólogo chamado Rodrigo Pereira, vocês devem conhecer, né? Rodrigo Silva. Ele vai, e uma dessas pedras que estão lá, bem na direção de uma dessas paredes, de uma parte dessas paredes que sobraram, bem lá no chão, tem um pedaço de pedra que tem escrito essa. Deixa eu ver se eu anotei aqui essa mensagem, essa frase. Lebeit ha tekia levite. Ele leu em hebraico o que está escrito ali, que significa assim: o lugar especial do toque da trombeta. Era exatamente o lugar mais alto do templo, onde o levita fazia o toque da trombeta para avisar que seria feito o sacrifício. E aquele lugar era muito alto. Gente, quando você vai olhar a estrutura do templo, a gente está falando de aproximadamente um prédio de 21 andares. Você sabia disso? Imagina, gente, era muito alto. E nós sabemos, logicamente, tudo que a gente está falando aqui é uma grande possibilidade, mas nós não podemos, afirmar. Só que nós sabemos que a Bíblia diz que Jesus foi levado ao pináculo do templo, Então tudo indica-se que realmente o lugar foi aquele. Amém? Então, ele olha para Jesus e diz assim: joga-te daqui,
joga-te daqui, porque está escrito que o Senhor dará ordem aos seus anjos para que te guardem todos os seus caminhos. Mas só que o Senhor fala para ele: não tentarás o Senhor teu Deus. Agora, sabe o que é engraçado, gente? Jesus, ele estava no deserto nesse momento, foi transportado para ali. E nós sabemos que para o judeu poder entrar ali, ele precisaria se purificar. Então Satanás tenta fazer diversas coisas, porque Satanás sabe o que significava o templo para o judeu. Ele sabia o que era. Gente, se você pegar hoje, for no Muro das Lamentações, uma dessas partes que sobraram desse muro, o que o povo faz lá? Uma vez por ano, em jejum, o povo lamenta. E o que é mais interessante ainda, que no aniversário de inauguração desse templo, também foi o mesmo dia em que esse templo foi destruído. E é por isso que eles choram. Eles choram um templo. Eles choram por um templo que Jesus já restaurou. O que acontece é que eles estão esperando, olha só, eles esperam até hoje a vinda do Messias por não crer em Jesus. Eles esperam a vinda do Messias para a terceira restauração do templo. Só que é tão maravilhoso que Jesus se fez o sacrifício, entrou no Santo dos Santos, morreu por nós para se sacrificar, para morrer e restaurar o templo. Esse é o templo que o Senhor quer restaurar. Somos nós. Somos nós o templo. Nós carregamos isso conosco e é isso que Deus quer trazer para as nossas vidas. Só que muitos de nós vemos o mundo fazendo o quê? Profanando o templo. Meu corpo, minhas regras. Eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Está dentro de mim? Se a vida que está dentro de você, ela pode ser subtraída? A vida que está dentro de você, ela não é mais sua. E o povo vai profanando o seu corpo. O povo vai sacrificando o seu corpo. O povo vai adorando o corpo. No culto ao corpo que é feito hoje em dia. Hoje em dia todo mundo quer estar bonito nas redes sociais. Recentemente eu estava vendo umas fotos minhas, quando eu fui ver assim, caramba, toda vez que eu estou batendo uma foto no Instagram, estou com a mesma camisa. Eu fiquei pensando, eu preciso comprar uma camisa nova, né? Porque a gente fica preocupado com essas coisas. Será que só eu que me preocupo com isso? Acho que não, né? Às vezes a gente fica, eu ia até bater uma foto nesse lugar, mas coincidentemente eu estou usando a mesma camisa que eu usei da outra vez que eu vim aqui. Caramba, poxa, não vou bater a foto então. Por quê? Porque existe uma preocupação exagerada com o culto ao corpo. Isso é o que muitos de nós fazemos. Nós vemos isso acontecer e Jesus vem para restaurar isso. Quantos de nós, quando andávamos, ou talvez você que está nos ouvindo na internet, quantas vezes você andou pelo mundo profanando o seu corpo, fazendo tudo do jeito que você queria, ditando as suas próprias regras, vivendo o seu bel prazer e profanando o que Deus colocou como mais precioso em você? Tanto que ele disse, tu és o templo do Espírito Santo. Ele foi, morreu, ressuscitou, mas o Espírito Santo vem para habitar em nós, nesse templo que Jesus restaurou. Ele está aqui restaurando, novamente, através da sua palavra. Quando vem para mostrar os nossos erros, as nossas falhas, está aqui Jesus nos ensinando. Mas o homem está preocupado com o templo, o homem está preocupado com a estrutura. Eu entendo hoje o que Deus está fazendo no nosso meio, porque hoje nós temos um tabernáculo temporário aqui. Mas a nossa adoração, nós estamos aqui reunidos no domingo, não é para dizer, olha como é bonita a nossa igreja física, olha como é bonita a nossa placa, como é bonito isso. Não, o Senhor não quer valorizar a estrutura, o Senhor quer valorizar o templo real que está em mim, em você. Esse é o templo do Senhor, essa é a restauração do templo que Ele quer trazer para nós. Em João, no capítulo 4, ele faz algo muito interessante. Vamos abrir. João 4, do 19 a 24. João 4, 19 a 24, pode colocar aí. Diz assim, amém? Estou indo muito rápido?
pouquinho, né? Diz assim, olha só, mais uma situação entre o templo. Nós estamos falando aqui de que os judeus tinham um lugar onde adorar, amém? E os samaritanos também tinham o seu lugar de adorar. E Jesus vai e encontra com uma mulher samaritana. E nesse momento também uma discussão entre o templo existe. Vamos ver o que ela diz. Olha só, João 4,19 diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que os pais procuram para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Olha só essa preocupação. A preocupação de onde era o lugar. Essa preocupação, como eu falei para vocês, existe até hoje dos judeus, tanto que eles estão lá ainda colocando as suas mensagens, fazendo aquele culto, prestando aquele culto a um monte de pedras, tentando adorar um templo, olhando somente para o templo, para a estrutura. E quando você olha para a estrutura, o que acontece? A perversão, acontece o negócio, acontece o que estavam fazendo, tanto que Jesus foi lá e expulsou eles. E quando Jesus encontra essa mulher no caminho de Jerusalém, ele passa por Samaria e encontra essa mulher. E essa mulher faz essa pergunta para ele: Senhor, eu vejo que tu és profeta. E sabe por que ela falou isso? Porque Jesus pediu água para ela. Porque Jesus pediu água para ela, porque ele sabia que de dentro daquela mulher, quando fosse restaurado o templo, podia sair de dentro dela rios de água viva. Ele pediu água para aquela mulher. E quando aquela mulher disse para ele: Senhor, tu não tens de onde tirar água? Ele disse: ah, se tu soubesse quem te pede água, tu que pediria água e eu te daria água da vida. E então ela pergunta: se por acaso tu és maior do que Jacó e tal, tudo mais, aquela conversa, diz, então me dá dessa água. Aí Jesus faz algo tremendo. Aí Jesus mostra que na estrutura daquela mulher, no templo dela, no corpo dela, nas regras dela, havia uma sujeira. No histórico daquela mulher havia uma sujeira. Ele falou para ela: bom, mulher, tu quer essa água? Então tá bom. Vamos começar a restauração do templo. Sabe se está funcionando. Vamos começar a restauração do templo. Começa então chamando o teu marido para vir para cá. É quando ela baixa a cabeça, porque Jesus mostra para ela o nosso Senhor restaurador, digno e perfeito. Quando nós entramos em contato com a palavra, que a gente começa a ler isso aqui, a gente começa a ver um monte de defeitos. A Kate fez um vídeo que colocou no site do Na Videira, que diz assim, ela pega a Bíblia e diz assim: encontrei muitos erros aqui, todos eles estão em mim, porque a palavra do Senhor faz isso. Ela mostra os nossos erros, o sacrifício de Jesus mostra os nossos erros. Começa dizendo que você não merecia, eu não merecia o sacrifício dele, mas ele morreu por nós. E quando ele mostra isso para a mulher diz para ele: ah, eu vejo que tu és profeta. Aí ela resolve perguntar: a preocupação do homem, aonde que eu tenho que adorar? Qual é o templo? Qual é o monte correto? É o monte Gerizim? É o monte Moriá? É esse monte? É lá onde está o templo de vocês? É lá que eu tenho que adorar? Essa era a preocupação. Muitas vezes a nossa preocupação é em qual igreja nós vamos estar, ou imaginamos e buscamos uma igreja perfeita. Não existe igreja perfeita. Eu hoje, apesar de ser presidente da igreja, eu vejo diversos erros, diversas falhas, especialmente em mim. E nós procuramos o lugar perfeito para prestar culto ao Senhor. Meu amado, o lugar perfeito para prestar culto ao Senhor é quando você adora o Senhor em espírito e em verdade.
aonde você está é onde Deus quer que você esteja. Tanto que Jesus fala para aquela mulher: olha, vem a hora, e te digo mais, mulher, é agora, já chegou, que os verdadeiros adoradores não interessa onde eles estiverem, não interessa a distância, não interessa a beleza do templo, não interessa a simplicidade do lugar, mas vem a hora em que nós devemos adorar em espírito e em verdade. E o que é maravilhoso é o que acontece depois dessa conversa. O que acontece depois dessa conversa com a mulher é porque a palavra do Senhor me conta que ela levava um cântaro. Ela levava um cântaro para pegar água, porque ela ia certamente preparar a comida, ela ia preparar uma situação para receber aquele homem que não era o marido dela. E ela foi buscar água no horário que não era o horário adequado, porque quem vai buscar água, quem vai se preparar para fazer o almoço meio-dia? Meio-dia é para estar pronto, né? É para estar na mesa. Só que aquela mulher vivia uma vida às escuras. Aquela mulher vivia uma vida escondida. Ela não podia andar do lado do homem que ela amava. E Deus sabia que estava sendo feito um grande dano ao coração daquela mulher. Um grande dano ao templo daquela mulher. E hoje nós olhamos para nós e vemos grandes danos também sendo feitos em nossas vidas por causa dos nossos erros. Na nossa geração, nós vemos pessoas que estão ali militando, pessoas que estão usando a internet como púlpito para pregar uma mensagem que não é de Deus, para levar uma mensagem para os jovens que destrói os jovens, uma mensagem para os jovens que mata os jovens. Mas devemos valorizar aquele que é diligente, como a irmã acabou de ler mais cedo aqui. Devemos valorizar isso. É como eu sempre digo, nós não precisamos de influencers, nós precisamos de líderes que nos levem para a presença de Deus. Então, amados, quando ele encontra com aquela mulher, e que aquela mulher descobre então, que ela vê que aquele homem é profeta, que ele revelou tudo, o que ela faz? Ela sai correndo de volta para a cidade dela. E se você for olhar nas escrituras, a palavra do Senhor me diz que ela não levou mais o cântaro com ela, porque não interessava mais aquela vida. Não interessava mais para ela preparar um lugar para aquele marido, o pseudo marido dela. Você sabe por quê? Porque ela havia encontrado o esposo perfeito. Enquanto muitos homens olhavam para aquela mulher, que provavelmente devia ser uma mulher atraente, uma mulher bonita, e quando Jesus começa a conversar com ela, logo demonstra na história aqui que ela ficou muito desconfiada com Jesus Cristo, porque ela imaginou: será que esse homem é mais um que quer se beneficiar de mim, que quer desfrutar de mim? Mas quando ele se revela quem ele é para ela, aí a conversa muda. A conversa muda. E a palavra do Senhor nos conta que essa mulher então, recebendo aquela palavra, ela bebeu da água que ela precisava. E ela corre então para a sua cidade. Sabe como ela corre? Ela corre como um templo desesperado pela presença de Deus. Encontrar com Jesus é isso. É fazer como essa mulher fez, porque a palavra do Senhor me diz que ela chegou e começou a falar de Jesus para as pessoas. E a palavra do Senhor me diz que os homens ficaram interessados, porque ela dizia assim: olha, teve um homem que eu encontrei que disse tudo o que tinha acontecido comigo. Será que ele não é o Messias? Ela sabia que ele era o Messias, porque ele se apresentou para ela. Ela disse: olha, nós estamos esperando o Messias. E quem é o Messias? Ele disse: sou eu que falo contigo. E ela vai então, ela faz um trabalho evangelístico que todos nós, como um templo restaurado de Deus, precisamos fazer. Precisamos anunciar Cristo e fazer com que elas sintam sede e desejem saber mais, conhecer mais dele. E a palavra do Senhor nos conta que esses homens foram até Jesus Cristo. E gente, Jesus era muito focado. Jesus, ele era muito focado, mas a palavra do Senhor me diz que ele passou alguns dias com esses homens de Samaria. Ele passou alguns dias em Samaria. Ali, você sabe por quê? Porque ele sabia que havia um templo ali para ser restaurado. Ele passou alguns dias com aqueles homens. E aqueles homens depois chegaram com essa mulher e disseram a seguinte coisa: mulher, antigamente nós acreditávamos por causa do que tu tinha falado,
mas agora nós acreditamos pelo que nós vemos Ele fazer. Uma vez eu estava falando para o pastor Felipe Bittencourt, que foi o homem que pregou no dia que eu aceitei Jesus. Meu irmão me levou para a igreja e eu cheguei com ele e comecei a agradecer a ele pelo fato dele ter pregado o evangelho para mim, por ele ter pregado e eu ter recebido aquela palavra. E eu sinto uma gratidão até hoje pelaquela mensagem. Ele falou: olha, você não precisa me agradecer não, porque Deus vai fazer você ter experiências que não vai ser só isso que vai te fazer ficar. Você pode ser muito grato com quem pregou o evangelho para você, fez você aceitar Jesus, mas as experiências que você pode ter, que você teve com Ele, são essas que te fazem te firmar. São essas que fazem você seguir na fé. São essas que fazem você estar caminhando junto dEle. São essas que fazem você ter o entendimento que você é templo do Espírito Santo de Deus. Que o que nós precisamos fazer não é levar a nossa adoração a uma estrutura, a utensílios, nem sequer equipamento, que sempre falo, né? Caramba, quando dá algum problema na parte do equipamento, me tira do sério, né? Tira a minha concentração. Eu sempre falo isso, né, Dubel? E acontece muito, por quê? Porque eu sou dessa área da mídia, né, da multimídia, então é algo que toca diretamente comigo. E aí Jesus vem e me confronta, porque muitas vezes com o judeu também era isso. Ele queria saber do templo, ele queria saber da estrutura, ele queria saber o que era de ouro, o que não era de ouro. Tanto que eles ficaram tristes quando viram a restauração do segundo templo, porque ele não era tão bonito quanto o primeiro. Mas o Senhor falou para eles: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Maior então é a glória que nós estamos podendo viver hoje, essa glória de sermos o templo do Espírito Santo de Deus. E nós devemos adorar essa restauração em Cristo, essa restauração que é Cristo, porque Ele é o templo verdadeiro, Ele é o templo perfeito, Ele é o sacrifício, Ele é o sacerdote da nova aliança, que mostra para nós o seu poder, a sua força, a sua glória. E quando nós recebemos Ele como nosso Senhor, como nosso Salvador, Ele passa a habitar dentro de nós, como um templo perfeito, como um templo que pode ser transformado a cada dia pela sua palavra. Quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Você possa fechar os teus olhos, que você possa refletir, você que está acompanhando a gente, ouvindo essa mensagem, você entende que dentro de você existem muitas coisas que precisam ser transformadas, muitas coisas que precisam ser melhoradas. Você sente que há um deserto dentro de você, há uma mancha dentro de você. Muitas vezes há uma podridão dentro de você, mas Jesus quer restaurar tudo isso. Jesus quer restaurar sempre as nossas vidas, independente dos anos que nós estamos vivendo no Evangelho. Nós possamos ter a cada dia essa consciência de quem nós somos, do valor que é o templo de Deus, do valor que é ser templo de Deus, ser morada de Deus, habitação de Deus. Você que está ouvindo a gente pela internet, se você recebeu essa palavra no seu coração, se você se sentiu tocado por essa mensagem e você quer receber Jesus dentro do seu coração, repita comigo: Senhor Jesus, eu te recebo no meu coração, transforma a minha vida, Tu és o meu Senhor, meu Salvador, me restaura. Deus, hoje te apresentamos aqui a nossa igreja, Senhor, as pessoas que estão aqui, Pai, que elas possam ser como essa mulher de Samaria, que saiu divulgando o Evangelho, que Tu possas usá-las, Senhor, essas pessoas que estão aqui, esses líderes que Tu já tocaste o coração deles, Pai, para com que eles abrissem célula na sua casa, meu Pai, esse grupo familiar, um momento para poder orar, para poder levar a Tua palavra, para convidar pessoas. Sabe por quê, Senhor? Porque eles têm tomado a água da vida, Senhor, que Tu possas enchê-los, Pai, Tu
possas encher a casa do Marlos com a Andréia, possa encher a casa do Dubel com a Irene, Senhor Deus, e as próximas células, as próximas vidas que virão, Senhor Deus, porque nós sabemos que a partir delas, meu Pai, muitas vidas serão salvas, Senhor. Que Tu possas abençoá-los, Senhor Deus, Tu possas honrá-los, meu Pai, e que Tu possas trazer para as pessoas. Que nós possamos fazer em São José dos Campos, como essa mulher samaritana fez, divulgando a Tua mensagem, a Tua palavra, para com que mais pessoas conheçam o Teu poder, para com que mais pessoas conheçam o Teu santo nome e especialmente o Teu sacrifício, Senhor Deus. Vem, Senhor, sobre as nossas vidas. Vem nos abençoar, meu Pai. Vem, Senhor, nos tocar. Vem nos tratar, Senhor. Vem, Senhor, porque hoje o que nós valorizamos, Pai, não é uma placa, não é um templo feito de uma estrutura física, meu Pai, mas é em espírito, porque Jesus falou que Deus, Ele é espírito. E o que importa, o que é de fato, o que é relevante, é que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade. A verdade de reconhecer que nós somos falhos, nós somos pecadores, nós temos um monte de defeitos que precisam ser tratados, todos eles por Jesus, mas não nos tira a condição de adoradores. Que você possa verdadeiramente nesse louvor ser ministrado e que você possa verdadeiramente entender a importância de ser um templo do Senhor. Tenho eu nos céus além de ti, e não há na terra alguém que eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar. Sacrifício. E o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Não existe um templo sem sacrifício. Estar na presença de Deus, fazer o trabalho do Senhor exige sacrifício. Muitos de nós estamos sacrificando um dia da semana para poder fazer a pregação do seu Evangelho, mas nós podemos ter a alegria de pregar o Evangelho, fazer como Paulo que se gastar pelo Evangelho. Estarmos aqui fazendo isso, esse trabalho, tudo aqui, onde todos nós estamos fazendo, não é somente o pastor. Todos juntos participamos e nesse momento aqui é feito em igreja. Pode acontecer outras coisas nesse espaço, mas quando nós estamos aqui, quando o templo de Cristo, que somos nós, estamos aqui, aqui é casa do Senhor.
e aqui a presença dele se manifesta. Eu quero te dizer que para onde você for, você vai ser templo de Deus. Você vai levar Deus e as pessoas vão poder tomar água da vida a partir de você. Porque Jesus falou que aquele que crê em mim, no seu interior, fluirão de rios de água viva. Isso quer dizer que você tem água para dar para pessoas. Você tem água para dar para o sedento. Você tem água para dar. Gostou desse conteúdo? Então acesse nosso site, navideira.com.br. Inscreva no nosso canal no YouTube para não perder nenhuma das nossas palestras. Na Videira, sem paredes, mas com raízes.